Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos entrar nessa live de segunda-feira. Vamos fazer a continuação do nosso movimento da segunda passada. Lembrando que toda segunda-feira estamos aqui às 20 horas repassando conhecimentos. Beatriz, seja bem-vindo. Maria Helenice, a Mara Lúcia, sejam bem-vindos. A Ilga, que maravilha! Olha quantas pessoas. A Gil está entrando, Diana do Espaço Vida também está entrando. Sejam todos bem-vindos nesse dia. Olha a Beatriz dos nossos doces maravilhosos. Que coisa mais linda. Boa noite, boa noite. Delícia, né? Gente, que maravilha que nós estamos aqui hoje. Semana passada nós falamos sobre o propósito do encontro dos nossos pais, que é para nos ter. Alguns dos nossos pais continuaram e ficaram juntos, alguns de nossos pais tomaram outros rumos como seres humanos que tomam decisões. Janúlia, seja bem-vinda, boa noite para você também. Sueli chegando também. A Lúcia Maria, olha só, a Ilga e a Lúcia Maria lá do Paraguai, que maravilha. Vanderleia, seja bem-vinda. Nossa, que delícia vocês estarem aqui hoje à noite. Aida chegando também, olha só, Aida, Beatriz, Maria Lenice, lá do Pará, gente, olha só que delícia. Daiane, quem é de fora me avisa, tá? Porque às vezes eu não sei de onde vocês são. Algumas pessoas eu sei. Olha só, Aida, boa noite. Solange, boa noite. Então vou dar continuidade. Juliana chegando. Opa, Juliana lá de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Olha só. E Diana, lógico, Diana também de Santa Catarina, lá de Florianópolis. Mas alguém não está ouvindo? Diana disse que não está ouvindo? Só a Diana? Ou eu? Ou mais alguém? Acho que alguém está me respondendo aqui. Ah, pode ser. Olha a Andréia chegando também. Andréia, parabéns. Olá, boa noite. Vamos dar a continuidade então de segunda passada. Vamos deixar algumas pessoas entrando. Acredito que você deve ter assistido a nossa live de segunda-feira. Beatriz, obrigada pela resposta. E quem não participou segunda passada, a live está aqui no Instagram ou também está no YouTube. Para quem ainda não me segue lá no YouTube, tem vários materiais bacanas que você pode ir lá e pode fazer, escutar, ouvir, sentir, seguir. Estaremos todos juntos. Eliane chegando também. E olha só, cerveja da Galdéria. Que legal, parabéns. Vamos lá. Então, semana passada a gente conversou sobre os propósitos que os nossos pais tiveram de se encontrar para ter você, para ter eu e talvez para ter mais, para ter irmãos também. Alguns sim, alguns não, mas tá tudo certo. Então, deste encontro, alguns deles, como adultos, como pessoas que têm seus propósitos, pessoas que têm decisões, como você toma decisão, nossos pais também o tempo todo tomam decisões. E essa energia de decisão faz muitas vezes você não querer tomar uma decisão ou você ter motivação de tomar decisões. Às vezes, como quando nós olhamos para os nossos pais, nós tomamos decisões baseadas no que nós vemos deles, tá bom? Então, lembrando que este homem e essa mulher tiveram um propósito de se encontrar para que você, para que eu, para que nós viemos ao mundo. A Isoleide chegando, lá de Dois Vizinhos, Rosane do Mato Grosso também chegando. Sejam todos bem-vindos. Porém, hoje estarei especialmente falando de nossos pais no casamento. Marlene chegando. Olha que maravilha. Vamos falar então, aqui lembra, era o propósito dos nossos pais. Aqui sou eu na minha infância
e aqui é o casamento dos pais que casaram, tá? Se o seu pai e sua mãe não casaram, tá tudo bem. Eles estão aqui, ó, lembram? Semana passada nós conversamos sobre o propósito deles e eles estão bem aqui, ó, tá? Então, como homem e mulher que se uniram e tiveram você. Porém, alguns dos pais primeiro casaram, tiveram alguns irmãos antes, alguns casaram e tiveram nós, e tá tudo certo, estamos aqui, nós não estamos ficando olhando neste passado. Porém, vou tirar um pouco pro lado o propósito inicial deles. Opa, vou colocar mais para cá para eu não enroscar. E aqui são o casamento dos nossos pais, tá? Então, quando eu olho para o casamento dos meus pais quando criança, olha, eu sou menorzinha e eu estou olhando para os meus pais. E aí, quando nós olhamos para o casamento dos meus pais, como era esse casamento? Eles se olhavam, eles eram dois seres que caminhavam próximos uns aos outros, assim caminhando com decisões, com escolhas, com propósitos, com projetos de casamento, com projetos de famílias, com projetos de casamento. Qual era o projeto que esses dois seres tinham? Como seres humanos, como família, como casal, qual era o propósito desses dois, tá? Então esses dois, eles andaram juntos? Eles se olhavam, eles se tocavam, ou eles eram dois seres que tomaram uma decisão de casar, mas estavam invertidos um ao outro? Tenta analisar o que você, quando criança, via do seu pai e via da sua mãe como o casamento deles. Qual era a relação deles dois como casal? Estou perguntando isso porque quando você está criança e olha para esse primeiro contato que é os nossos pais, que estão casados, diferente que esses pais que tomaram rumos diferentes, qual é o sentimento que eu tenho? Aqui é meu primeiro sentimento de relacionamento. Quando você vem trabalhar nas constelações relacionamentos, nós olhamos muito para esse triângulo aqui. Nós olhamos muito para essa relação aqui. Esse homem e essa mulher tinham um bom contato físico, visual, boas conversas? Ou era um casal que estavam casados por casar? Moravam junto por morar junto, moravam por causa dos filhos, moravam por causa de condições financeiras, viviam brigando, existia traição, existia sentimentos, existia briga. O que você visualizava quando era criança? O que você sentia quando você era criança? E o que você ouvia quando era criança dessa relação aqui? Então vamos trabalhar relacionamentos de pessoas, relacionamentos de amor, relacionamentos de pais e filhos, tudo baseado nesse triângulo aqui. Então quando eu olho para os meus pais, neste casamento, eu sempre preciso fazer uma análise. Eles estão de frente para o outro, estão caminhando juntos, estão um de costas para o outro. Eles falavam palavras carinhosas, seguiam nos mesmos projetos, se xingavam. Qual era a relação do outro? O que esse casal tinha em comum? O que os dois sentiam? Existia cobranças? Existia raiva? Que tipo de sentimentos tinha? Não, eles eram um casal unido, que impulsionava, que desejavam ter família. Então é o que eu, quando sou criança, enxergo tudo isso baseado na minha perspectiva, naquilo que eu acreditava que era o certo. Então o que eu acreditava que era certo disso daqui? Então se eu cresço, se eu vejo que o casamento é uma coisa boa, que o relacionamento é uma coisa boa, então eu vou ter relacionamentos com outras pessoas amigáveis, em harmonia, confiáveis. Se eu vejo conflitos, brigas, eu vou ter um pouco mais de dificuldade lá na frente. Tem pessoas que não conseguem ter relacionamentos amorosos sem muita briga. Por quê? Porque eles visualizaram isso. Eles cobram coisas porque eles viram isso. Eles acreditam que é assim que é a base de um relacionamento amoroso.
Baseado em brigas, em xingamentos, em diminuição, sabe, eu diminuo você? Vocês já tiveram essa experiência do outro diminuindo você? Muitas vezes é disso daqui. Muitas vezes esses conflitos, eles se iniciam com dificuldade financeira, esses conflitos iniciam com uma traição, esses conflitos iniciam por falta de confiança, esses conflitos iniciam porque eu queria que você fosse igual ao meu pai, porque eu queria que você cozinhasse igual a minha mãe, que você me pegasse igual alguém no colo. Então, lembrar que todo ser humano um dia já foi criança. E por nós sermos seres humanos crianças, muitas expectativas que nós criamos nessa fase infantil, nós temos na fase adulta. Então nós vamos muitas vezes para um relacionamento amoroso com muitas carências, com muitas perspectivas, com muito sentimento de eu queria que você fizesse por mim. Eu queria que você suprisse a falta que eu tenho do meu pai. Eu queria que você suprisse a falta que eu tenho da minha mãe. Eu queria que você fosse igual a alguém. Então, o que eu visualizei? E eu acho muito interessante isso, porque algumas crianças, quando passam por conflitos nessa fase infantil dos pais se separando, gente, não vamos generalizar, por favor. Estou falando que são possibilidades. Não quero que você comece a entrar em crítica com seus pais ou conflitos com seus pais e dizer que os seus problemas estão sendo eles. Não é isso. Estou falando que pode ter registros baseado no que você visualizou, sentiu, ouviu na sua fase da infância. E algumas crianças, elas passam o mesmo que outras pessoas. Porém, cada um vai ter uma perspectiva diferente, cada um vai ter um movimento diferente. Então, o que eu quero falar para você é que algumas crianças, visualizando o que elas visualizavam dos pais, tentando fazer de tudo com que os pais ficassem juntos, tentando que os pais parassem de brigar, tentando defender a mãe, tentando defender o pai. Você já passou por uma experiência dessas? Coloca aqui para mim se você já passou por uma experiência dessa. Porque se você via seu pai ou sua mãe brigando, muitas vezes você queria defender, né? Porque nós sabemos que tem homens que batem em mulheres como mulheres batem em homens. Não estamos falando de um específico. Nós estamos falando que uma criança, quando ela vê muita briga, ela quer defender alguém. E ela quer proteger alguém. E ela quer fazer o máximo possível para que aquela casa seja harmoniosa. E quando ela não consegue fazer isso, ela fica com um sentimento de impotência. E esse sentimento de medos, impotências, dificuldade de tomar decisões, falta de coragem de ir para a vida, fazer algo diferente, é porque ela está ainda presa no trauma dessa infância. Então, o que eu digo para você é, a sua criança, que talvez hoje o seu corpo cresceu, ainda faz com que uma parte sua esteja aqui, querendo resolver a vida de todo mundo, não aceita não como uma resposta, ou não consegue dizer não como uma resposta, diz amém para tudo, tem dificuldade de tomar decisões, tem dificuldade de ir para a vida. Por quê? Porque uma parte da criança não está curada, uma parte da criança está aqui querendo defender os conflitos. Uma parte da criança, e é muito interessante essa parte da criança que quer defender conflitos, que é uma pessoa que vive procurando conflitos. Meu Deus, se ela não tiver um conflito para resolver, ela puxa um conflito para ela, porque ela tem que ter conflito ao redor dela. Você conhece assim alguém? Acho que sim, né? Tô vendo um monte de coraçõezinhos surgindo aí. Por quê? Porque realmente, quando tem algo que não está completo, algo que está perturbando essa criança, ela tem dificuldade de se virar para a vida. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo? Virar para a vida e vir junto com a fase adulta. Nós precisamos acolher a nossa criança e puxar ela junto e acoplar ela aqui conosco.
Se nós esquecermos e deixarmos ela, ela vai ficar de costa para o futuro. Ela vai ficar lá querendo resolver coisas do passado. Às vezes papai já morreu, mamãe já morreu, mas ela, uma parte do coraçãozinho dela, uma parte do sentimento está lá. E esses medos que nós temos na fase adulta são medos infantis, porque o adulto ele enfrenta, o adulto ele vai, o adulto faz, o adulto diz quero resolver isso, o adulto reage, o adulto busca alternativas para fazer diferente. A criança não. A criança, o corpo dela cresce, então ela diz, você devia ter me acolhido, eu esperava mais, tô falando em geral, ela fala assim, para as amizades, para o marido, para a esposa, para todo mundo. Ela entra num sentimento de cobrança. Você deveria ter me acolhido mais, porque você não me ama, porque você deveria ter sido assim, porque você... Aquela cobrança, aquela vitimização e aquele sofrimento. Não é fácil acolher essa criança machucada. A Isoleta está trazendo aqui muito, gente. A Isoleta trabalha com dores, né? Dores maravilhosas. Gente, seguem ela, porque ela faz umas lives maravilhosas sobre dores. E ela coloca aqui, ó, grande parte de nossas dores físicas, ela fala, tá? Que eu sei, estão na nossa criança. Fibromialgia, dores musculares, dor de cabeça, dor de fígado, dor de estômago, dor de não sei o que. Gente, é muitas dores de nossa criança que precisou se calar e precisou acreditar que tinha que ser forte o suficiente, que pai e mãe não podiam se preocupar com ela porque pai e mãe já tinham muitas preocupações. Às vezes o casal, não é que o casal tinha conflito, às vezes como casal, às vezes eles estavam preocupados de o que eles iam botar na mesa para comer. Muitos pais estavam preocupados com o que ia acontecer depois. Porque, gente, vamos lá, vamos para a realidade que nós vivemos hoje, para a realidade que nós vivemos lá atrás. O Brasil tinha guerra também, tinha pandemia também. Então, assim, as preocupações, os medos, os conflitos, as inseguranças, eu sempre falo, a constelação é clara. Você muda a época, só muda as pessoas e os personagens que eu falo e muda os contextos, né? O cenário. Mas as dinâmicas, elas cada pouco tempo se repetem. Então, assim, a minha avó passou a pandemia do tifo. Eu hoje estou passando a pandemia do coronavírus. Então, assim, nós precisamos compreender que cada pouco tempo passa. E se nós não curarmos isso com a ferida que está ali, ela volta depois. E ela volta de uma forma diferente. Então, se você não curar a sua criança, daqui a pouco teu corpo grita, daqui a pouco teu corpo chora, daqui a pouco as síndromes vêm à tona. Porque tem coisas que foram muito acumuladas, tem que crescer forte. Então, quando eu olho para sua criança, às vezes você tinha 6, 7 anos e você tinha que se comportar como uma menina, um menino de 14, 15 anos, como adultos. Então, qual é a fase da sua vida que você teve que esconder e pular de fase? Se defender sozinho, com uma perca de alguma coisa, de alguém, um bullying. O que aconteceu? Um abuso? Às vezes a pessoa teve que crescer muito rápido. Então, esse crescer muito rápido, ela pulou a fase, ela não conseguiu acolher todas as fases, ela precisou defender a mãe, ela ficou se sentindo culpada porque ficou contra o pai, porque ela nasceu do pai também. Então, toda criança, quando vê pai e mãe em conflito, ela tem o sentimento de culpa, ela carrega muito culpa porque ela acredita que ela tem que amar somente um ou outro. Por isso que quando cresce tem muitas indecisões, porque ela não sabe se ela vai amar o pai, se ela vai amar a mãe, se ela vai culpar o pai, se ela vai culpar a mãe. Então ela fica no meio desses conflitos. E quando eu tô no meio do conflito, eu não sei mais quem sou eu. Então, por isso que eu falo que muitas crianças ficaram aqui nesse conflito, tentando de costas resolver a situação do pai e da mãe,
dois adultos que não tinham a consciência, não tinham a maturidade, não tinham um apoio, uma rede de apoio para nos ajudar, para ajudar eles, e a criança tomou todo esse sentimento, toda essa dor, toda essa insegurança, esses conflitos, engoliu, fingiu de conta que estava tudo bem, eu dou conta, vamos lá, vamos erguer a cabeça, vamos enfrentar a vida. Por um lado é bom, mas muito não, porque hoje ela sofre as consequências disso. E ela cresce, e ela quer ir pra vida, e ela não consegue ir pra vida, porque ela tá presa aqui. E aí ela quer se relacionar, né? Como que ela vai se realizar? Como ela vai se realizar nos relacionamentos de amizades, nos relacionamentos de amor? Como que ela vai, se uma parte dela ainda está no passado querendo resolver coisas que já nem existem mais, mas ela está lá tentando resolver? Então, eu acredito que faz sentido para você, porque às vezes você está aqui preso. Aqui nós vamos abranger, conforme nós vamos passando as segundas-feiras, relacionamento amoroso, relacionamento social, relacionamento no trabalho. Aí nós vamos falar de emprego, olha quanta coisa tem aqui, tudo está vinculado nesse movimento primário, que o movimento é pai, mãe e eu, tá? Pai, mãe e eu. Então, primeiro movimento que eu preciso compreender que meu pai e minha mãe são aqueles dois seres que me tiveram a vida. E a outra divisão é que nós precisamos compreender que como o casamento deles, as escolhas deles, os conflitos deles, todo o sentimento deles pertence a eles. Eu preciso fazer um movimento de me retirar. Eu preciso aprender um jeito, ou pedir ajuda, ou tomar floral, ou fazer acupuntura. Eu preciso aprender, ir lá, buscar a minha criança e trazer a minha criança comigo e dizer para minha criança, papai e mamãe não vão mais te dar cola, eu sinto muito. Papai e mamãe não vão mais sair daquele conflito, porque faz 20, 30 anos que eles estão lá brigando o jeito deles, eles não vão mais sair. Eu preciso cuidar de você. Eu cuido de você agora. E aí você precisa de uma forma de encontrar, de acolher a sua criança, tomar ela com você para seguir a vida. Porque senão desconecta. E se desconectar, cria problemas pessoais, conflitos pessoais de relacionamento com tudo ao redor, problemas financeiros, problemas de trabalho, sucesso, prosperidade está aqui. A gente trabalhou muito sábado no evento, mês de setembro, agora vou fazer outro evento, parte 2. Vamos se preparando para parte 2. Saúde aqui é muito forte. Saúde. Dor aqui, dor lá, doença. Por que doença? Porque a criança, ela quer ser cuidada. Então, quando nós ficamos doentes, o que acontece? Alguém tem que cuidar de nós, certo? O médico cuida de nós, marido cuida de nós, esposa cuida de nós, alguém cuida de nós. Quando nós ficamos doentes, alguém cuida de nós. Então, aqui é porque a criança se desconectou do adulto. A criança quer que alguém cuide, que alguém acalante. Vai nos hospitais, visitar os hospitais. Está cheio de gente querendo ser cuidada. Márcia, não é consciente. Não é consciente. Tem casos que é consciente. Tem casos que dizem assim, eu prefiro ficar aqui porque deu zipa e tal, e tal, e tal. Mas eu preciso, no fundo da alma eu preciso receber cuidados de uma outra pessoa. Essa é a dinâmica da doença. Por quê? Porque a criança e o adulto estão desconectados, porque uma parte delas da criança quer resolver coisas de adultos. Tá? Então, qual é a cura disso? Eu cuido de você. Eu me conecto com você. Eu. Papai e mamãe não vão mais te abraçar. Papai e mamãe não vão mais te elogiar. Para de acreditar que o teu pai ou que tua mãe tem que te aprovar naquilo que
você está fazendo. Pessoas que têm medo de seguir para projetos é porque estão esperando a aprovação do papai e da mamãe. Param com isso. Precisam conectar e dizer: eu vou, o adulto ele vai. Então vá e faça seus projetos. Siga sua missão de vida, siga seu propósito de nascimento, vá para a vida fazer isso, para você não ficar doente, para você não ter tanto problema. Porque os problemas eles vêm quando eu me desconecto, então eu preciso me conectar comigo, me conectar com o meu propósito de vida, me conectar com o meu ser. É isso que faz a vida fluir. Estamos juntos? Estamos juntos? Estão compreendendo muito isso? É muito importante, tá? É muito importante. Porque baseado nisso é que você vai fazer um script de vida na sua infância que vai gerar para toda uma vida. E aí temos que ressignificar muitas crenças, ressignificar muitas frases, ressignificar nossos medos, nossas inseguranças e nossos projetos, certo? Faz sentido para você? Vamos ver se faz sentido. Quero ver os coraçõezinhos rolando aí, para ver se faz sentido. Olha só, isso, tá fazendo sentido. Então, encontre uma forma de se conectar com a sua criança. Leve a sua criança interior, às vezes, passear no parque, caminhar na natureza, dar um sorvete para ela, às vezes. É interessante. O que minha criança gostaria de fazer hoje? E pare de deixar que os outros cuidem da sua criança. Tá? Não dê tanta responsabilidade para o seu marido, para as suas esposas, para os outros. Cuide de você. Tá? É muito importante voltar essa conexão interior com você mesmo, para que você flua de uma forma totalmente diferente, tá? E aí, segunda-feira que vem, você está ali, eu vou ficar de olho em vocês, estaremos trabalhando essa semana isso. Aí sim a gente vai trabalhar o que? Então, os próximos relacionamentos. Eu comigo, eu com aquilo que me rodeia, eu com essa situação. Pode ser? Estamos juntos? Perfeito. Então, compreende que nós vamos para a terceira etapa das dinâmicas semana que vem. E eu aguardo, então, você fazer parte desse movimento todo para que nós possamos se alinhar, se projetar, seguir para a vida. Então, venho pedir também para você... Tá concordando? Tá. Venho pedir para você que vamos ficar bem conectados essa semana com o nosso eu, com algo maior, fazendo as nossas orações. O Brasil vai estar de aniversário, né? De 7 de setembro. Eu acho que a gente tem que honrar o nosso Brasil, mandando energias positivas, honrando, agradecendo todas as nossas histórias, desde a época dos índios, desde a época dos colonizadores, desde a época da escravidão. Vamos agradecendo a todos que fizeram parte da nossa história, histórias talvez muitos antes dos nossos índios, histórias que talvez a gente não sabe ou que foram esquecidas. Então, agradecer muito, 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 muito o nosso Brasil, tá bom? Gente, um beijão pra você. Semana que vem estaremos